Iscaloba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket, aquele programa que mostra pra vocês que nem aqueles grandes cientistas, os grandes nomes da ciência têm suas teorias infalíveis. Olha só que polêmico. Hoje eu vou falar de Stephen Hawking, o saudoso Stephen Hawking, aquele cara que contribuiu muito para a ciência, inclusive nos estudos sobre buracos negros. Ele é pai da teoria da radiação Hawking. Então é um cara muito importante aí que a ciência teve. E hoje eu vou falar de uma das teorias mais famosas desse grande físico britânico. Aquela que diz que a matéria escura seria composta de buracos negros primordiais. Na verdade eu vou falar de um grande golpe que essa teoria dele sofreu recentemente, por conta de uma observação feita por um grande telescópio que conseguiu captar uma galáxia inteira num só clique, num só tiro, de uma só vez. A descoberta não descarta completamente a ideia de Stephen Hawking de que a matéria escura seria composta por buracos negros primordiais, mas ela sugere que, se for mesmo composta por buracos negros primordiais, esses buracos negros devem ser muito, mas muito pequenos. A matéria escura é um grande mistério na astrofísica. Os físicos dão esse nome para ela porque não é que ela é uma matéria escura, preta, da cor da minha camiseta, mas sim porque a gente não consegue observar essa matéria escura. O que acontece? No universo, tudo gira e orbita e se move como se tivesse mais massa do que a gente pode detectar. Existe massa, mas a gente não sabe onde ela está. Por isso que é matéria escura, matéria escondida. É mais ou menos isso. As explicações para a matéria escura variam de partículas fantasmas, chamadas de neutrinos, a partículas desconhecidas, que seriam parte de novas leis da física. Na década de 1970, Stephen Hawking e seus colegas teorizaram que o Big Bang pode ter criado um grande número de buracos negros relativamente pequenos, cada um do tamanho de um próton. Esses minúsculos buracos negros antigos seriam difíceis de ver, mas ainda assim exerceria uma grande atração gravitacional sobre outros objetos, as duas propriedades conhecidas da matéria escura. Até agora, essa teoria só poderia ser testada para buracos negros primordiais mais pesados que a Lua. Mas à medida que a tecnologia melhorou, os cientistas conseguiram tirar fotos mais nítidas do espaço sideral. A câmera digital Hyper Suprime Cam, ou HSC, no telescópio Subaru do Havaí, é uma peça avançada de tecnologia de imagem que pode tirar uma foto de toda a galáxia de Andrômeda de uma única vez, em um único tiro. Masashiro Takada e sua equipe do Instituto Kavli de Física e Matemática do Universo do Japão usaram essa câmera para procurar buracos negros primordiais, e seus resultados foram publicados no início deste mês na revista Nature Astronomy. Como vocês já estão cansados de saber, os buracos negros não emitem luz. Eles são totalmente escuros e escondidos aí na vastidão do cosmos. Mas buracos negros supermassivos, como aquele famoso M87 que gerou aquela imagem do buraco negro, tem um disco de acreção, uma matéria que fica orbitando o buraco negro em altas velocidades que emite uma radiação que a gente pode detectar com nossos instrumentos. Mas os buracos negros primordiais são muito, mas muito menores, bilhões e bilhões de vezes menores que o M87, menor até do que a minha dignidade. E eles não possuem um disco de acreção em torno deles brilhando ali para que a gente possa detectar. Mas os cientistas podem procurar outras evidências da existência desses objetos. O campo gravitacional desses objetos é muito intenso, muito forte, e ele faz uma curvatura da luz, que a gente chama de microlente gravitacional. Os telescópios encontraram microlentes e buracos negros de uma estrela por um longo período de tempo. Um buraco negro que passasse na frente de uma estrela irá distorcer sua luz, fazendo ela brilhar. Quanto menor o buraco negro, mais rápido será o flash. Takada diz que se um objeto de microlente tem, digamos, uma massa solar, ou seja, a massa do Sol, a escala de tempo do flash da microlente é de alguns meses a um ano. Mas os buracos negros primordiais que eles procuravam tinham apenas uma pequena fração dessa massa, aproximadamente a massa da Lua. Isso significa que seus flashes seriam muito mais curtos. Segundo Takada, o HSC é o único telescópio que permite tirar imagens de todas as estrelas da galáxia de Andrômeda ao mesmo tempo. Takada e sua equipe conseguiram fazer 200 fotos da galáxia de Andrômeda durante 7 horas em uma noite clara. E nesse período, eles encontraram apenas um evento potencial de microlente. Se os buracos negros primordiais constituíssem uma fração significativa da matéria escura, Takada diz que eles deveriam ter visto aproximadamente 1000 sinais de microlentes. Microlente é o padrão de ouro para detectar buracos negros ou descartá-los, disse Simeon Bird, físico da Universidade da Califórnia. Ele diz que esse trabalho exclui os buracos negros primordiais como matéria escura em uma variedade de massas onde as restrições anteriores não eram tão fortes nem tão robustas
conta essa nova. É um resultado muito bom, segundo aí nosso amigo Bird. Mas então esse seria o último prego no caixão da teoria de Stephen Hawking. Podemos descartar totalmente essa ideia de que a matéria escura é constituída por buracos negros primordiais do tamanho de um botão, não muito menor que isso. Bom, segundo Takada e o Bird, que eu acabei de citar, não é bem por aí, porque existe uma faixa de massa de buracos negros primordiais que ainda não foi descartada pelos físicos, pelas pesquisas, então ainda tem possibilidades aí de que Stephen Hawking esteja certo. Há algumas massas onde as restrições são muito fracas, entre 20 e 30 massas solares. E eles poderiam representar entre 1% e 10% da matéria escura. E ainda há uma janela aí que permite massas muito mais baixas, como a massa de um pequeno asteroide e assim por diante. Segundo Takada, os físicos estão muito animados porque ainda há uma janela. Os dados não podem excluir esses minúsculos buracos negros, porque os flashes desses buracos negros seriam muito curtos. Então, precisamos pensar em outro método para fazê-lo. Houve, no entanto, um flash detectado em sua pesquisa. Embora fosse um único resultado preliminar, poderia acabar sendo incrivelmente importante. A primeira detecção de um buraco negro primordial, o que seria uma validação inovadora de alguns trabalhos de Hawking. Takada continua dizendo que apenas uma observação não é tão convincente. Precisamos de mais observações para confirmar. Se fosse realmente um buraco negro primordial, deveríamos continuar a encontrar mais deles por aí. Os cientistas continuam a usar o HSC para procurar mais microlentes. Parece que a ideia do Stephen Hawking para a composição da matéria escura pode estar aí sendo descartada por conta dessa pesquisa. E isso não é ruim, né? Eu vejo muitas pessoas quando eu falo, tal físico está errado, tal teoria caiu, fala, vê só, a ciência está com nada. Não é que a ciência está com nada, a ciência funciona dessa maneira. Você às vezes tem uma teoria e aparece outra melhor, mais elaborada, com mais evidências e derruba a anterior. É assim que funciona. Quando você elimina uma ideia, elimina uma teoria, é muito bom porque quer dizer que você encontrou um caminho que vai para a descrição exata daquele fenômeno. Então, se a gente descartar essa teoria do Stephen Hawking de que os de que a matéria escura é composta por buracos negros primordiais, então quer dizer que a gente não precisa mais perder tempo com essa ideia e partir para outras. É assim que a ciência evolui. Então, não é uma derrota da ciência, não é uma derrota do Stephen Hawking. Ele deu ferramentas para que a gente pudesse estudar e eliminar algumas possibilidades para tentar, enfim, achar a verdade por trás dos fenômenos. Apesar que verdade também é uma palavra muito forte, né? Verdade, não, encontrar as evidências por trás do fenômeno. Enfim, vou ficando por aqui com esse vídeo. Se vocês gostaram dele, não se esqueçam de avaliar o vídeo, porque isso ajuda pra caramba para a divulgação desse canal, para o crescimento desse canal. E se vocês não forem inscritos, também peço, gentilmente, que vocês se inscrevam nele clicando nos botões que estão aqui embaixo. E se você já for inscrito, ative o sininho, porque isso sempre avisa quando postar um vídeo novo aqui. Porque o YouTube às vezes esquece de avisar as pessoas, né? O YouTube é uma plataforma aí com um probleminha de esquecimento de avisos, de notificações, melhor dizendo. E se você quiser apoiar esse canal, você pode clicar no botão aqui dos clubes dos canais. Eu sempre esqueço de falar isso. Você pode ser um apoiador direto aí do canal, clicando no botão aqui embaixo de apoiar. Eu não sei nem como é que tá o nome disso, mas é o clube dos canais. Você pode apoiar o canal diretamente. Ou então comprar minhas camisetas na Chico Rei, como essa aqui, que tem o Gordon como astronauta e o Scalaboloba, meu bordão aqui no canal, que muitas pessoas não sabem o que quer dizer, mas é eu cantando errado a música do Shaggy. Você pode comprar o meu livro do Ótimo Buraco Negro, essa lindezura, existe a palavra? De livro, né, onde eu tento descomplicar a astronomia. E você pode me apoiar também no meu projeto Anomalia 914, que é um documentário que eu estou produzindo juntamente com a Lumix Art Filmes. Para apoiar esse projeto, você pode clicar nos links que estão aqui embaixo na descrição e comprar seu ingresso antecipado. E para comprar o livro, tem links da Amazon aqui embaixo. Eu falei só da Amazon porque nos outros lugares está em falta. Beleza, pessoal? Você pode me seguir também no Instagram, sempre faço live por lá, respondendo as perguntas de vocês sobre astronomia. Recentemente não tenho feito lives porque eu estou numa correria maluca. Enquanto vocês estão vendo esse vídeo, eu estou cobrindo um evento de foguetes, logo vai ter vídeo no canal. Mas enfim, já falei demais aqui. Espero que vocês tenham um ótimo dia, um grande abraço e hasta!